Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 28 ao capítulo 31, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 28, Deus vai escolher Arão e os seus filhos para serem sacerdotes, né? Faze também vir para junto de ti Arão, o teu irmão, os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que oficializem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 filhos Arão tinha. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E aí ele vai começar a falar sobre os detalhes das vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens que haveis a quem enchi do meu espírito, o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrar, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são esta: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para que oficializem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul, e púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, obra de esmeralda. Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá o cinto, obra de esmeralda. E estará sob a estola sacerdotal. Será uma obra igual, da mesma obra do ombro, e estofa azul de púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela o nome dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e outras 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, né? Então, estamos vendo aqui, né, as vestimentas que era habitualmente usada pelo sacerdote, por Arão, né, o sacerdote maioral, e pelos seus filhos, né, que serão ali sacerdotes auxiliares. E essa estola sacerdotal, nós vamos ver que é uma vestimenta com o qual nós vamos ter mais familiaridade, né, ao decorrer do tempo, que vamos realmente ver na prática. Mas eu queria mostrar para você aqui na minha Bíblia, né, tem a veste de Arão, que era o sumo sacerdote. Eu vou mostrar aqui para que você tenha uma ideia. Olha aqui como era, dá para você ver a questão do peitoral aqui, ó, tá vendo? A estola sacerdotal, né? Como funcionava as vestes sacerdotais. Esse aqui era do sumo sacerdote, então ela era muito mais elaborada, né? Então, nós vamos ver que essa veste aqui, que você acabou de ver, ela era composta de túnica, de mitra, ornamentos, né? De púrpuras, né? Campanhas de ouro, cinto, né? Essa era a estola sacerdotal. E você percebeu que aqui no peito dele, né, o peitoral do sumo sacerdote, tinha ali pedras, né, pedras preciosas. Então, nós vamos ver que aquelas pedras ali, nós tínhamos sárdio, né, que é um quartzo vermelho. Temos o topázio, né, que é um amarelo ouro. Temos o carbúnculo, que é uma pedra vermelho brilhante. Tínhamos também a esmeralda, que é uma pedra verde, né? Essa é mais comum, você já conhece. O diamante, que é uma pedra incolor, né? E ela é bem dura. Então, o diamante também é mais comum. Jacinto, que é uma pedra, um zircão de amarelo laranja. Temos
a ágata, né, que é um quartzo de camada de cinza e marrom. Temos a amestitas, que é um quartzo violeta, né, o roxo. Temos o berilo, que é uma pedra verde clara, lindíssima. O ônix, que é um quartzo negro. E o jaspe, que é uma variedade de quartzo de coloração brilhante. Então, todas essas pedras estavam aqui, no peitoral do sacerdote. Então, ele vai falar aqui sobre ela. Por exemplo, ó, no 9, tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela o nome dos filhos de Israel. Então, não sei se você percebeu, eu falei de 12 pedras. Então, em cada uma delas, nós vamos ter o nome dos filhos de Jacó, os filhos de Israel, que são as 12 tribos de Israel. E conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com o nome dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro as farás, né? Então, nós vamos ver aqui que como era feito, ele traz isso de forma minuciosa, né? Então, o peitoral é aquele quadrado, né? E era, vamos dizer, similar a um bolso ali. E ali ficavam as 12 pedras, né? E nós vamos ter, a Bíblia também não vai descrever com exatidão a aparência de 2 pedras, que era o turim e o tumim, né? Que cabiam dentro desse peitoral, já ficava dentro do bolso, né? Ele tinha um palmo de comprimento por um palmo de largura, é mais ou menos isso que ele tinha, e ele vai ser as 2 pedras importantes para consultar a Deus. Então, nós vamos ver falando sobre o tumim e sobre o urim no decorrer aqui da leitura bíblica. Então, as pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinete, cada um com um nome para as 12 tribos. Então, para o peitoral farás corrente como cordas, obras trançadas de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás 2 argolas nas extremidades do peitoral. E aí ele vai continuar dizendo no 29, ele fala assim: assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuadamente. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando este entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuadamente. E nós vamos ver ele fazendo isso de forma detalhada, né? Para os filhos de Arão farás túnicas e cinto, tiaras, faloás para a glória e para o ornamento, né? Então, como eu falei, as vestes de Arão como sumo sacerdote eram as vestes mais elaboradas, né? Dos seus filhos ali como sacerdotes auxiliares, né? Para você entender um pouco melhor, era uma túnica mais simples, né? Mas com o mesmo requinte, né? Isso vamos deixar claro aqui. E com isto vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e o ungirás e o consagrarás, e o santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrir a pele nua, irão da cintura as coxas. Estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se achegarem ao altar para ministrar ao santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então aqui nós estamos, né, 4 filhos aqui de Arão, mas nós vamos ver, né, os filhos dos filhos de Arão
posteriormente trazendo, né, a continuidade desse ofício. E aí nós vamos ver o sacrifício e as cerimônias da consagração. Logo mais nós vamos ter isso. Isto é, lhe farás para consagrar a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho de 2 carneiros sem defeito, pães asmo, bolos asmo, amassado com azeite, ombreiras asmas, untadas com azeite, flor de farinha de trigo, o farás. E porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e 2 carneiros, né? Então, aqui nós estamos vendo todos os detalhes, né? Então, tomarás, olhe bem, tomarás o óleo da unção e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, vestidos de túnica, e os cingireis com um cinto. Arão e seus filhos lhe atarás a tiara e que tenham um sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele e molará o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação, né? Depois tomarás o carneiro, Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele, molarás o carneiro e tomarás o seu sangue e jogará sobre o altar ao redor. Então, aqui nós estamos vendo a cerimônia, né, de consagração de Arão e dos seus filhos. Olha só, depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Morarás o carneiro e tomarás o seu sangue, o porás sobre a ponta e a orelha direita de Arão e sobre a ponta e a orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar e sobre as mãos direitas, sobre o polegar e o seu pé direito. O restante do sangue jogará sobre o altar e ao redor, né? Então, tinha várias etapas aqui, a consagração deles, né? E também havia ofertas contínua, e isso é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada um continuadamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol, né? Então, isso aqui está relatado no capítulo 29, versículo 38 e 39. Com o cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte do rim de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um rim de vinho. Outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares. E a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. E será o holocausto contínuo, as vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Que coisa linda! Ali virei os filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação, o altar, santificarei Arão, seus filhos, para que oficiem como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que coisa mais linda isso, né? E aí nós vamos ver o lugar do incenso. Lembrando que o lugar do incenso, nós estamos falando do lugar santo. Farás também um altar para queimares nele um incenso de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, e a parte superior da parede ao redor, e os chifres que lhe farás
uma bordadura de ouro ao redor. Também farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados o farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. Então, ontem eu comentei sobre a importância destas argolas e desses varais nas peças, que era justamente para facilitar o transporte, né, desse material. Lembrando que eles estavam em peregrinação no deserto, rumo à terra prometida, né? Então, não só o tabernáculo, mas todos os seus objetos precisavam ser objetos fáceis, né, de serem carregados e levados de um lado para o outro. E aí, uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate por si próprio. Quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares, todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, e metade de um ciclo é a oferta do Senhor, né? Então, normal, a gente vê que essa contagem dos homens aqui era normalmente associada ao serviço militar, né? Aqueles que estavam prontos para uma guerra. Então, aos 20 anos, né, um homem ele poderia servir como soldado, e ele já era contado, né, nesse recenseamento aqui. A prata coletada aqui, ela vai ser usada na construção do tabernáculo, né? A gente vai ver isso. E nós vamos ver com maiores detalhes, né, a bacia de bronze, no versículo 17 do capítulo 30, disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar, deitarás água nela. Nela, Arão, seus filhos, lavarão as mãos e os pés. Então, ontem, no devocional de ontem, eu mostrei esses objetos, inclusive essa bacia de bronze, né? O óleo da santa unção, que Deus pediu, né, que trouxesse as especiarias, que serviria também para o óleo de unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. E aqui ele vai dar a receita, né, do óleo de unção. Olha lá: mirra fluída de 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. De cálamo aromático, 260 ciclos. De cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado de unção, né? Então, aqui a gente vê com detalhe a questão da composição do óleo de unção, né? Então, se você não sabia, o óleo de unção, ele tem uma composição e ele é registrado aqui na Bíblia, né? Quantos anos se passaram e hoje você ainda tem esta receita aqui, né? E muitas igrejas, como a minha, por exemplo, utiliza essa receita. Nós buscamos as especiarias segundo aquilo que a Bíblia diz para fazermos a composição do óleo de unção. Tem toda uma preparação, uma consagração dele, né? Até que ele venha a ser utilizado na igreja. E aí, nós vamos aqui, o incenso sagrado, disse mais o Senhor a Moisés: toma substância odorífera, estoraque, ônica e gálbano,
estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso. E isto farás um incenso, perfume segundo a ordem e arte do perfumista, tempero com sal, e este sal aqui é para realçar, né, toda essa mistura aqui, puro e santo, né? Então esse sal ele era colocado para melhorar a queima, né? Ele atuava aqui também como conservantes, né? Então você vê a importância dele aqui nessa composição. Uma parte dele reduzirá o pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para nós outro santíssimo. E aí nós vamos ver que o 31, os artífices da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome. Olha que coisa linda essa daqui. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi-o do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, e para a lapidação das pedras, dos engaste, para o entalho da madeira, para toda sorte de labores. Eis que dei por companheiro a Oliabe. Então, 2 homens aqui que Deus olhou e viu neles um coração ensinável, no mínimo, para que Deus pudesse descer sobre eles todo esse conhecimento artístico, né? Para fazer as coisas que Deus tinha planejado. O nome dele, como eu já falei, era Bezalel e o companheiro dele era Aholiabe, né? E tendo da congregação a arca do testemunho propiciatório que está em cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa, seus utensílios, candelabro de ouro puro, todos os utensílios do altar de incenso. E as vestes, né, finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, dos seus filhos, né, para o ofício de sacerdote, o óleo de unção, o incenso aromático, tudo isso aqui. Deus capacitou esses homens a produzir. E disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis o meu sábado, pois é um sinal entre mim e a vossa geração, para que saiba que eu sou o Senhor que vos santifica. Que coisa maravilhosa, não é? Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outro. Aquele que o profanar, morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma coisa será eliminado do meio do meu povo, né? Então, olha que coisa mais linda. Amanhã nós falaremos de um episódio que para mim particularmente é muito triste, que é a questão do bezerro de ouro. Lembrando que Deus até agora, até o versículo 31, está dando instruções a Moisés, em particular com Moisés lá no monte. Vamos ver como o povo vai se comportar na espera de Moisés. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, queremos colocar diante do Senhor. E novamente eu quero dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti. Em todos os nossos dias, queremos que o Senhor esteja conosco. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.